ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aí está o material que nós vamos trabalhar, ok? É esse material aqui. Muito bem, galera, revisão geral. Nesse material eu não me detive a apenas assuntos que foram dados por mim, entendeu? Eu peguei aqui alguns assuntos de outros professores, ok, eu peguei a biologia, a ideia é fazer uma revisão um pouco geral. Geral em que sentido? De tudo que foi dado, de tudo que foi visto pela gente até então. Então, a gente vai abordar assuntos aqui de diferentes setores da biologia, ok? Começando, então, aí, tá, pela questão número 1, ok? Que diz assim, quando se considera o processo evolutivo, tá? Então tem muitas coisas aí relacionadas à evolução, para a gente dar uma revisada nesse conteúdo aí. Quando se considera o processo evolutivo, se tem em mente que as populações experimentam um conjunto de mudanças ao longo do tempo. Sobre esse tema, analise as proposições com verdadeiro ou falso. As mutações podem ser favoráveis, indiferentes ou desfavoráveis, dependendo do ambiente em que vivem os organismos mutados. Verdadeiro, ok? O fato é que as mutações são acontecimentos puramente casuais, tá? Não existe interesse do DNA em que as mutações ocorram. Então, é uma situação puramente o quê? Casual. Tá certo? Os erros que acontecem, né? Eu aconselho que você esteja com lápis e papel na mão, caderno, caneta, escrever, né? Nós vamos colocar algumas informações importantes aqui que você vai precisar anotar, certinho? Se você não pegou ainda caderno e caneta, pegue, que você vai precisar daqui a pouco disso aí. Certo? Então, as mutações ocorrem de modo casual. Erros de pareamentos de bases nitrogenadas na molécula de DNA, desobedecendo o código genético, são acontecimentos comuns, ok? A nível de ácido nucleico. E esses acontecimentos são as chamadas mutações. A maioria das mutações são geneticamente falhas, elas são desfavoráveis, são consideradas mutações deletérias, porque prejudicam os indivíduos da próxima geração. Mas algumas poucas mutações dessas aí, a informação nova resultante dessa mutação, ela termina tendo mais lógica do que a informação original. Aí o que é que o meio ambiente faz? Seleciona a mutação favorável, seleção positiva, por ela ser adaptativa. É assim que acontece. Algumas mutações nem influem e nem contribuem. São mutações o quê? Neutras. Mas as positivas tendem a ser incorporadas ao patrimônio genético das populações, fazendo com que essas populações evoluam. Entendido? Certinho? Muito bem. Casamento entre pessoas aparentadas, cruzamento consanguíneo, aumenta a frequência de alelos deletérios na população. Verdadeiro. Ok? O casamento consanguíneo não é uma boa ideia. Pelo ponto de vista biogenético, é péssimo. Entendido? Por quê? Porque geralmente esses genes deletérios vêm da tecla delete, tem a ver com delete, entendeu? São genes que são desfavoráveis, que prejudicam, ocasionam danos aos indivíduos da próxima geração. Esses genes são geralmente recessivos. Gene recessivo, para atuar, tem que estar em dose dupla. Então, tem muito mais chances de se encontrarem dois genes recessivos, tá? A partir de indivíduos casados que pertencem a uma mesma família, do que num casamento de indivíduos híbridos que pertencem a famílias diferentes. Tá? Então, a consanguinidade não é muito favorável quando a gente pensa em problemas genéticos que possam ocorrer nos filhos.
essa semana eu assisti um documentário no The History sobre a vida de Tutancâmon, né? O que é que os caras descobriram sobre o faraó mais jovem do Egito, tá? O cara morreu com 19 anos de idade, tá certo? Então, existem muitas relíquias que foram encontradas quando abriram a tumba de Tutancâmon, as joias, a riqueza dele, o próprio sarcófago, a máscara de ouro, aquelas coisas todas lá, tá? E essa descoberta trouxe, né, algumas investigações que os caras fizeram, porque encontraram a múmia de Tutancâmon, encontraram a múmia de 2 filhos que ele teve, 2 filhos recém-nascidos e que nasceram natimortos. Tá? E os caras começaram a pesquisar. Sabe-se notoriamente que Tutancâmon ele teve inúmeros problemas de natureza física e orgânica. Ele era um indivíduo extremamente frágil organicamente, vivia o tempo todo doente, tinha uma certa deformidade nos pés, que dificultava muito ele andar, e uma deformidade também na coluna, que gerava dificuldades a ele também quanto à postura. E aí, devido a todos esses problemas, mais a fragilidade orgânica que ele tinha, ele morreu muito novo, o cara morreu muito novo. E aí, o que é que os pesquisadores verificaram? Verificaram que era muito comum na família de Tutancâmon o processo de endogamia, casamento consanguíneo. Ele mesmo foi casado com uma irmã biológica, tá certo? O pai dele com a mãe também era uma situação desse tipo, os avós também. E aí o que aconteceu? Os filhos do cara e ele pagaram um preço muito caro, tá, pela endogamia, geração após geração, envolvendo sua família. Tá certo? Ora, por que isso aconteceu, Billy? Por causa exatamente desses genes deletérios aí, que quando existem nas famílias, é comum, tá, casamentos entre parentes gerar problema nos filhos. Eu achei super interessante essa matéria que eu vi. Pô, tá aí um negócio legal para a gente falar numa aula de biologia sobre isso. Isso, a ideia é essa, manter o sangue nobre puro, né? A ideia é essa, mas isso aí, cara, é uma grande ficção, entendeu? Isso é uma grande ficção da área da nobreza, de não sei de quê, papapá, certo? A genética ela não funciona assim. Entendido? E os estudos aí estão aí comprovando demais isso aí. Consanguinidade não é uma coisa... o tiro saiu pela culatra, exatamente. O tiro saiu pela culatra. Então, os problemas que ele teve... E aí, o Egito enfrentou uma série de problemas por causa da morte dele e complicou tudo, mas a cultura egípcia era uma cultura muito fora do padrão científico, né, cara? A questão de mumificação, aquelas ideias de vida após a morte, de não sei de que, não sei de que, não sei de que. E, na verdade, era tudo ficção da cabeça dos caras. Mas, bom, o que é que se pode fazer? Terceiro parêntese, a seleção natural atua sobre a diversidade genética intraespecífica. Os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente são selecionados, verdade. Tá? As populações apresentam a sua diversidade de genótipos. Populações são grupos de indivíduos de mesma espécie. Então, nessa diversidade genotípica aí, a seleção natural atua nas diferentes espécies e aí, consequentemente, permite a adaptação. A semelhança entre a estrutura interna da asa do morcego e do membro superior humano é indicativo do tipo de evolução denominada de convergência adaptativa. Pronto. Aqui começa, né, a nossa diversão. Nossa diversão começa agora aqui. Muito bem. Coisa que cai muito em prova é isso aí. Irradiação adaptativa, convergência adaptativa, evolução divergente, evolução convergente. O que é isso aí? Então vamos lá. Irradiação adaptativa. Certo? Irradiação adaptativa. Vamos lá. Bom, isso aí, anote, isso aí é importante. Irradiação adaptativa. Vou definir de uma maneira simples para você entender, tá certo? Olha só. Indivíduos iguais sendo submetidos a ambientes diferentes tendem
a ser diferentes. Então, numa linguagem simples, para você entender. Isso produz o quê? Irradiação adaptativa. Como acontece isso? Acontece quando se tem isolamento geográfico. Eu tenho uma população que está no ambiente X. Indivíduos dessa população migram para o ambiente Y e para o ambiente Z. As condições ambientais X, Y e Z são diferentes. A pressão de seleção natural é diferente. Esses indivíduos vão evoluir por um processo chamado irradiação adaptativa. Entendido? Pronto. Então, a irradiação adaptativa acontece quando eu tenho indivíduos iguais, pertencentes à mesma espécie, que são submetidos a condições ambientais diferentes. Por quê? Porque eles migraram para outras regiões e passaram por um processo de isolamento geográfico que é chamado de cladogênese. A cladogênese caracteriza-se pelo isolamento geográfico entre os indivíduos. Então, ao longo do tempo, milhões de anos, esses indivíduos vão se diferenciar completamente, ocasionando o surgimento de espécie completamente distinta. Pronto. Irradiação adaptativa. Mas há um detalhe sobre a irradiação adaptativa, tá? Sobre ela. Esses indivíduos vão desenvolver, tá, o que nós chamamos de homologia. Pronto. Se o processo evolutivo ocorreu por irradiação adaptativa, esses indivíduos aí vão desenvolver uma coisa chamada homologia. A homologia está relacionada com órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Mesma origem embrionária, tá? Embora desempenham diferente função. Pronto, é isso aí. Homologia, órgãos homólogos. Órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária. Essas estruturas vieram da ectoderme, vieram da mesoderme ou vieram da endoderme, nos indivíduos que são diferentes. Embora desempenhem diferente o quê? Função. No caso de ser detectado homologia entre estruturas anatômicas de organismos vivos completamente diferentes, de espécies, grupos, classes diferentes, tá? Então, a evolução ocorreu por irradiação adaptativa, nesse caso aí. Isso significa que há grau... Aqui. Há grau de parentesco entre os indivíduos. Há grau de parentesco entre os indivíduos. Exemplo? Vamos lá. Asa do morcego, pata do cavalo, braço do homem, nadadeira da baleia. Todas essas estruturas anatômicas são homólogas. Elas descendem da mesma origem embrionária. Okay? Agora, as funções desempenhadas por essas estruturas são diferentes. A asa do morcego é uma adaptação ao voo, a pata do cavalo é uma adaptação à locomoção, o braço do homem é uma adaptação à apreensão e a nadadeira da baleia é uma adaptação à natação. Então, você percebe que as estruturas de mesma origem embrionária desempenham funções diferentes. É um caso de homologia, a evolução aconteceu por irradiação adaptativa. Houve um dia, há mais de 300 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, que esses indivíduos representavam um grupo específico só, uma espécie só. Migraram para condições ambientais diferentes, foram submetidos a condições ambientais diferentes, pressão de seleção natural diferente, se diferenciaram consideravelmente ao longo de milhões de anos, através da seleção de genes diferentes, e aí surgiram espécies completamente distintas. Homem, cavalo, morcego, baleia. Irradiação adaptativa. Tá certo? A outra situação, tá? Então, ó, asa e o membro superior humano indicativo de convergência, não, é falso. Então, a gente já, com isso, já responde a afirmativa aqui. A afirmativa é falsa, tá? Porque esse aí é um indicativo, essas estruturas são homólogas, é um indicativo de irradiação adaptativa. Agora,
O que é convergência adaptativa, né? Muito bem, convergência adaptativa. Convergência adaptativa, ok? Olha lá, indivíduos diferentes sendo submetidos a ambientes iguais tornam-se semelhantes. Pronto. Gostou aí? Definição bem simples, na linguagem do povo, para você entender. Isso aí é convergência de adaptação. A convergência de adaptação é o quê? É a adaptação, tá, dos indivíduos a uma situação ecológica. Pronto. Ok? Indivíduos diferentes foram submetidos à mesma situação ecológica, às mesmas condições ambientais. Eles vão sofrer a mesma pressão de seleção. Embora sejam diferentes, ao longo do tempo vão se tornando semelhantes. Tá certo? Entendido? Então, o que é isso aí? Convergência de adaptação. Tá certo? A evolução é do tipo o quê? Convergente. Espera aí que eu já chego na pergunta lá, só para concluir o raciocínio. Nesse caso, esses indivíduos eles vão desenvolver órgãos análogos. O que são órgãos análogos, Billy Paul? Diferente origem embrionária, ok? Embora desempenhem a mesma função. Tá? A função de nicho ecológico é a mesma, mas as origens embrionárias são diferentes. Asa do inseto, asa de uma ave. Asa de inseto, asa de ave são adaptações ao voo, mas origens embrionárias completamente diferentes. É um caso de analogia, de órgãos análogos. Aí é o seguinte, nessa situação aí, não há grau de parentesco entre os indivíduos, tá? Eles vieram de linhagens evolutivas diferentes, tá? Como o caso do inseto, como o caso da asa da ave, entendi? Pronto. Então, essa é a questão importante. Tá aí. Observação IPC. Observação importante pra cacete, certo? A convergência adaptativa não é evidência de evolução. Entendido? A irradiação adaptativa evidencia um processo evolutivo. A convergência adaptativa não evidencia um processo evolutivo. Não é evidência de evolução. Então, se você pega isso numa questão, lembre-se, a convergência adaptativa é apenas o quê? É apenas uma adaptação do indivíduo a uma situação ecológica. Por exemplo, houve uma época em que a gente era peixe. Você lembra disso? Da época que a gente era peixe? Não, você não lembra porque faz muito tempo. Tem bilhões de anos aí nesse negócio. Os peixes evoluíram para os anfíbios. Os anfíbios evoluíram para os répteis. Os répteis são predominantemente terrestres. Eles são predominantemente terrestres. Por quê? Porque houve a invenção evolutivamente de uma estrutura chamada ovo. Então, o ovo aí foi quem fez com que os animais independessem da água para o processo reprodutivo, porque aí o embrião passou a se desenvolver dentro de um ovo de casca rígida. Tá? Quem nasceu primeiro, Billy Paul, o ovo, já fizeram até música sobre isso. Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Se eu disser que foi o galo, dizem que é mentira minha. Tá? Essa pergunta ela tem resposta. Quem foi que nasceu primeiro, Billy Paul? Quem nasceu primeiro foi o ovo. O ovo foi uma invenção de réptil. Acredita-se que um certo dia, um ovo desse eclodiu e saiu de dentro uma lagartixa que voava. Entendido ou não? Esse foi o indivíduo aí remanescente das aves atuais. Um outro ramo dos répteis evoluiu para os mamíferos. O que é que eu quero dizer com essa sequência evolutiva aí dos vertebrados? Espera aí que eu já chego nas perguntas. O que é que eu quero dizer com isso aí? O que eu quero dizer com isso é que a origem dos mamíferos está relacionada com o ecossistema de terra. Mamíferos surgiram evolutivamente em terra. Os animais já existiam em terra. Então, o que tem a ver, como explicar mamífero dentro d'água?
Baleia é mamífero, golfinho é mamífero, tá? Mas os mamíferos têm a sua evolução nos ecossistemas terrestres. Então, o que foi fazer mamífero na água, tá? Aí eu tomo agora uma frase do astrofísico americano Carl Sagan, meu mentor na época de ensino médio. Num dos filmes dele, ele disse assim: há pouco tempo nos aventuramos um pouco mais no mar, talvez molhando os tornozelos, e a água parece nos convidar. Alguma parte do nosso ser sabe que foi dali que viemos. Ansiamos pela volta. Pronto, isso aí. Então acredita-se que algum grupo de mamíferos aí, eles voltaram para a água, readaptaram de alguma forma. Aí deram origem aos mamíferos aquáticos. Mas o que baleia, golfinho, essa galera aí, que é mamífero aquático, tem em comum com peixes? A forma hidrodinâmica. Eles são parecidos demais com os peixes. Isso é um exemplo clássico de quê? De convergência de adaptação. Entendido? Tá? Não evoluímos diretamente dos peixes, nós evoluímos diretamente dos répteis. E por convergência adaptativa, o que é que aconteceu? Né? Essa galera aí se tornou muito semelhante aos peixes, apresentando forma hidrodinâmica, nadadeira e características que são típicas de organismos aquáticos. Certinho? Exemplo de convergência de adaptação. Deixa eu ver aqui. O ornitorrinco, cara, o ornitorrinco ele é a grande interrogação evolutiva, tá? O ornitorrinco é uma coisa desafiadora, tá certo? Tá certo? É uma coisa desafiadora o ornitorrinco. Por quê? Porque ele é o pato que mama, tá certo? Foi uma suruba, suruba aí é danado mesmo. Certo? O ornitorrinco é o pato que mama, né? Ele é chamado de o pato que mama. O cara tem bico de pato, o cara tem cauda de castor, o cara tem membranas interdigitais nas patas, que é para facilitar a natação. Ele tem pelo, ele tem escama de peixe em determinadas regiões. Ele tem veneno de cobra na pata traseira, o macho. Entendeu? Ele bota ovo, ele mama. Então é um cara que é um negócio assim impressionante. Certo? E evolutivamente eu ainda não encontrei assim aquela explicação, tá certo? Baixa a tela, prof, baixar a tela. O que é que ela quer dizer com baixar a tela? Deixa eu ver aqui. Baixar a tela. É para eu aparecer assim completinho? Deve ser isso, né? Não sei bem, mas deve ser. Certo? Ainda tem o ornitorrinco que é mais misturado. Exemplo de... Qual é o exemplo da adaptativa? Não entendi, Ana Cecília. Qual é o exemplo da adaptativa? Você está falando de convergência adaptativa e radiação adaptativa, né? Convergência adaptativa tem esse caso aí. Questão da asa da ave, asa do morcego, a questão das baleias, mamíferos aquáticos, tá certo? Então, isso são os detalhes sobre convergência de adaptação. Mas o que você precisa ter em mente aqui, sobre isso aqui, é o seguinte. Lembrar que a irradiação adaptativa, tá? Você parte de organismos iguais que tornam-se diferentes, por terem sido submetidos a condições ambientais diferentes e terem sofrido pressão de seleção natural diferente. A convergência adaptativa, você tem indivíduos que são diferentes, foram submetidos à mesma condição ecológica, à mesma condição ambiental, sofrendo a mesma pressão de seleção. Ora, se indivíduos iguais sofrem pressão de seleção diferente, tornam-se diferentes, indivíduos diferentes sofrendo a mesma pressão de seleção, tornam-se semelhantes. É uma coisa ao contrário da outra. No primeiro caso, evolução por irradiação adaptativa. No segundo caso, evolução por convergência adaptativa. Pronto. Então, de posse dessas informações aí, fica simples, então, de você resolver questões, tá, referentes a esse tema de irradiação e convergência, que são coisas bastante cobradas quando se fala de evolução. Belezinha? Vamos para o próximo tópico, então. A adaptação é o conjunto de características de uma espécie que contribui para a sua sobrevivência e reprodução num determinado ambiente. Exatamente. Tá? A adaptação. Todos os seres vivos do planeta precisam se adaptar
Se adaptar a quê, Billy Paul? Se adaptar a condições que são impostas pelo meio ambiente. O meio ambiente muda. O meio ambiente ele é mutável. E quando ele muda, ele faz uma pressão nas populações. O indivíduo que estiver adaptado quando o ambiente muda, sobreviverá. Quem não estiver adaptado quando a mudança vem, se acaba. Tá? Então, o indivíduo tem que ter a característica adaptativa quando ele é exigido pelo meio ambiente quanto àquela adaptação. Ele não vai criar a característica adaptativa quando é pressionado seletivamente. Ele já tem que ter a característica adaptativa. Tá? Ninguém se modifica para se adaptar ao meio. O indivíduo já é modificado. O meio seleciona. Charles Darwin. O processo é seleção natural. Belezinha? É assim que você interpreta a seleção natural. A divergência principal entre as teorias de Lamarck e Darwin está na causa das variações dos seres vivos. Enquanto Lamarck diz que o meio causa as variações, Darwin afirma que o meio seleciona. Isso aí é verdadeiríssimo. Entendido? E aí vale um comentário adicional. Ok? Comentário adicional aqui. Tá? Qual o comentário adicional que a gente faz aqui? Pronto. Mais de 50% das questões de evolução que caem em prova, você resolve, lembrando disso que eu vou lhe dizer agora. Os dois grandes precursores da evolução são Jean-Baptiste Lamarck, ok? O francês, que foi não o primeiro idealizador da evolução, porque o primeiro cara que pensou sobre essas coisas foi Aristóteles, por incrível que pareça, o grande filósofo Aristóteles. Tá? Um cara que tem um princípio dele que eu defendo. Eu defendo um princípio que é aristotélico, que é o princípio da eudaimonia. A eudaimonia de Aristóteles. Ora, Billy Paul, o que é a eudaimonia de Aristóteles? É a busca pela excelência. É você fazer tudo de modo excelente. Se você vai ser um professor, procure ser o mais excelente que você puder ser. Se você é um aluno, é um estudante, procure ser o melhor estudante que você puder ser. Se você vai ser um médico, que você seja o melhor médico que você puder ser. A busca da excelência, de fazer o melhor que você pode fazer. Não é ser o melhor, o tampa de crush, o buraco central do biscoito creme crack, a bala que matou o John Lennon, o namorado da Madonna. Não é isso, entendido? É você fazer o melhor que você pode fazer, mediante as suas próprias condições, as suas próprias limitações, as suas próprias potencialidades. Pronto, é esse aí o caminho, eu defendo esse caminho demais, o caminho eudaimônico de Aristóteles, a busca pela excelência o tempo todo, fazer o melhor que você puder fazer, né? Ou como diz Mário Sérgio Cortella, fazer com capricho, né? Fazer com capricho. Tá? É fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, enquanto você não tem recursos melhores para fazer melhor ainda. Pronto, isso aí é capricho na definição de Mário Sérgio Cortella. É um cara que eu escuto também. Tá? Mas Lamarck, ele dizia o quê? Ele dizia que o indivíduo, tá, se modifica para se adaptar. Pronto. A condição imposta pelo meio ambiente. Então, o princípio lamarquista de evolução é esse aí. Então, no momento que a pressão ambiental acontece, o que é que acontece então? O organismo ele se modifica para adaptar à situação imposta pelo meio ambiente. Então, quando houve a escassez de alimento para as girafas lá no meio da savana, alimento rasteiro, elas tinham que se esforçar para alcançar a folha da copa das árvores. O pescoço foi esticando, lei do uso e do desuso. E aí, por herança de caráter adquirido, esse caráter passou à descendência, por isso que girafa passou a ter pescoço longo, como é o que a gente observa nas girafas hoje. Então, era assim que Lamarck interpretava o princípio de evolução. Indivíduos se modificando para se adaptar ao meio. Ficou claro isso? Quem derrubou o princípio lamarquista disso aí, lei de uso e desuso, foi um biólogo alemão, August Weismann.
Esse cara pegou o rato camundongo, cortou a cauda dos animais, cruzou. A geração F1 nasceu com cauda. A F1 cresceu, ele cortou de novo, cruzou. A F2 nasceu com cauda. Cresceu, ele cortou de novo, cruzou. A F3 nasceu com cauda. E ele repetiu isso por mais de 100 vezes. Obteve sempre o mesmo resultado. Aí ele disse: modificação que acontece no indivíduo não se transmite à descendência. Lamarck está errado. Pronto. E aí a teoria de Lamarck caiu em completo descrédito. Darwin, então, começou as suas análises, os seus estudos, e aí o que foi que Darwin disse? O indivíduo já é modificado. O meio seleciona. Então, o princípio evolutivo é esse. Ninguém se modifica para se adaptar ao meio. Isso é a ideia de Lamarck. O que é que Darwin disse? O indivíduo já tem a modificação favorável quando o ambiente muda. E aí o que acontece? Um processo de seleção. Pronto, se você, cara, entendeu isso claramente, pronto, você entendeu aí mais de 50% da evolução. As questões que caem na prova você mata identificando isso. Então isso tem que ficar claro na sua cabeça. Ficou claro para você o significado das duas definições aí? Vamos ver se ficou claro. Responda a pergunta agora. Responda a pergunta aí. A pergunta é: o gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Primeira questão. Segunda questão. Os cactos não têm folhas porque vivem em ambientes secos ou vivem em ambientes secos porque não têm folhas? Pronto. Responda aí. Vou repetir. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Segunda questão. Os cactos vivem em ambientes secos porque não têm folhas ou eles não têm folhas porque vivem em ambientes secos? Pronto, responda aí. Alguém já escreveu alguma coisa aqui? Segunda opção para ambos. Eita, segunda opção para ambos. Órgãos análogos é evidência evolutiva? Não. Órgãos homólogos é evidência evolutiva. Órgãos homólogos é irradiação adaptativa. Órgãos análogos é convergência de adaptação. Entendido? Convergência de adaptação não é evidência de evolução. Irradiação, sim. Beleza? Certinho? Segunda opção para ambos. Vamos lá. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Isso. Segunda opção. O gafanhoto é verde, vive na grama porque é verde. Pelo fato dele ter a característica genética verde, ele se apresenta, então, muito bem adaptado ao ambiente verde. Então, ele será selecionado. Quem não for verde é comido por predadores. E ele sobra, porque ele consegue se camuflar na mata verde, por exemplo. Beleza? É isso aí. O cacto vive em ambientes secos porque não tem folhas, ou não tem folhas porque vive em ambientes secos, né? Ele vive em ambientes secos porque não tem folhas, ou não tem folhas porque vive em ambientes secos? Ele vive em ambientes secos porque não tem folhas. No lugar de folhas, ele tem espinhos. Espinhos é uma adaptação para plantas xerófitas, que são adaptadas a ambientes extremamente secos, onde há forte estresse hídrico, onde há forte estresse de temperatura. Esse cara não transpira. Além dele ter espinho, não transpirar, ele ainda tem um caule verde que fotossintetiza, e esse caule é um caule tipo cladódio, que é um caule cladódio, Billy Paul, caule especializado em armazenar água, rico em um tecido vegetal chamado parênquima aquífero. Então ele guarda, você está morrendo de sede no meio da caatinga, encontra lá aquele pau do cacto, aquela haste do caule do cacto, você parte com um facão e toma a água que tem dentro. Pronto. Planta de folha larga no meio da caatina não aguenta 2 tempos, transpira demais, perde água demais, aí dançou. Tá? Então, eles têm a característica adaptativa. Então, o meio ambiente, consequentemente, faz a seleção. Pode, acredito que sim. Tu me pegou agora nessa aí. Espinho realiza fotossíntese. Se o bicho for verde, se ele for verde, tem cloroplasto.
tiver cloroplasto, ele fotossintetiza. Tá? Alguns espinhos não são verdes. Agora, o caule, com certeza. O caule dessas plantas aí, eles são fotossintetizantes. Tá? Então, muito bem. Sobre a divergência entre... Ok. Sobre a divergência aqui, tá? Esse é o comentário importante que você deve sempre guardar com você. O Shopping Cidade Jardim vende mais porque tem os melhores preços ou tem os melhores preços porque vende mais? Pronto, é uma resposta de caráter evolutiva, entendeu? Para você aí, tá certo? Ok? O acaso pode provocar alterações significativas na frequência de diferentes alelos. Verdade, tá? Verdade, tá? Porque o acaso, as mutações ocorrem por acaso. E se essas mutações forem favoráveis, serão selecionadas, seleção natural. E aí vai modificar, claro, a frequência de genes e de genótipos dentro da população. Vai mudar essas frequências. Quem preveu isso foi um cara chamado, os matemáticos, chamado Hardy Weinberg, né? Hardy, na verdade, era até médico, esse cara. O Weinberg era o matemático da história. E esses caras conseguiram, então, mensurar matematicamente, tá, o progresso das frequências gênicas e genotípicas dentro das populações. E você estuda também isso quando estuda a evolução. Beleza? Aí vamos lá. Próximo item. O termo coevolução é usado para descrever casos onde duas ou mais espécies afetam a evolução uma das outras reciprocamente. Verdade absoluta isso aí. Tá? Isso é coevolução. Relação de predatismo. Você tem alguém que se comporta como presa, alguém que se comporta como predador. O predador se alimenta da presa. Todas as manhãs na África levanta-se um leão. E o que ele faz? Começa a correr. Ele sabe que tem que correr mais rápido que a gazela. Caso contrário, não consegue comida até o final do dia. Todos os dias pela manhã, bem cedo, levanta-se na África uma gazela. E o que ela faz? Começa a correr. Ela sabe que tem que correr mais rápido que o leão, caso contrário, não sobreviverá até o final do dia. Na selva da vida, não importa se você é uma gazela ou um leão. Ao acordar pela manhã, comece a correr. E aí, né, o que acontece entre eles? Acontece um processo de coevolução. Eles evoluem juntos. Por que, Billy Paul? Somente as presas mais aptas na arte de fugir, escapar do predador, conseguem sobreviver até a fase reprodutiva. Somente os predadores mais aptos na arte de caçar, mais eficientes nisso, conseguem então se alimentar o suficiente para sobreviver até a época da reprodução. Billy Paul, por que você frisou até a época da reprodução? Porque o organismo bem-sucedido para a natureza é aquele que sobrevive até a época da reprodução. Passou da reprodução para a natureza, você pode morrer, você já cumpriu o seu papel. Isso é o que é ser bem-sucedido na natureza. Se o indivíduo morreu antes, uma gazela, antes de atingir a maturidade sexual, foi capturada por um predador, virou comida. Para a natureza, ela olha assim, gazela fracassada. Pronto. Por isso que uma hiena, quando tem os filhotes, o que é que uma hiena faz? A hiena teve o filhote, espera ele levantar e andar por 1 minuto e meio. Se ele levantar e andar nesse tempo, ela então vai cuidar dele. Se não, o abandona para virar comida de urubu. Ela não vai investir tempo, ela não vai perder tempo investindo na sobrevivência do animal que já nasceu fadado ao fracasso. Sistema esquelético fraco, sistema muscular deficiente. O que eu vou cuidar disso, homem? Morra logo. Então ela vai embora cuidar da vida dele, reproduz de novo, pronto, fim de papo. A natureza não é bela, a natureza não é uma coisa linda, a natureza não é uma coisa bonita, fantástica. A natureza é cruel, amigo, a natureza é cruel. A natureza é o quê? É sobrevivência do mais apto, é sobrevivência do melhor adaptado, o resto que se exploda. A vida é assim. Percebido? Ok? Então, por isso, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Você tem que buscar superar seus limites. Sempre.
Sempre. E um detalhe importante, só você tem o direito adquirido de fazer isso, cara. Só você tem. Ninguém mais da natureza tem. Só você tem, tá? Foi lhe dado, a natureza lhe deu um atributo que só você tem. Chama-se atributo da escolha. Então você escolhe o que vai ser. Você escolhe o que quer ser. A vida não tem as respostas prontas para você. Tem respostas prontas para o meu ídolo, o gato. O gato é o meu ídolo. As respostas estão prontas para ele. Tudo que ele tem que fazer é viver uma vida de gato. Fazer tudo o que gato faz. Pronto, já está pronto a receita para ele. Então, ele fazendo a vida como deve ser uma vida de gato, está resolvida. Como é que a vida deve ser para você? Como é que a vida deve ser para mim? Como é que a vida deve ser para não sei quem? Meu amigo, ninguém sabe. Essa resposta pronta não existe. Não basta apenas eu viver como Billy Paul para obter resultado. Não, não basta apenas isso. A viver como ser humano não basta. Eu tenho que escolher todos os dias. Todos os dias eu faço escolhas. Escolhas sobre as vidas que eu quero viver, escolhas sobre as vidas que eu não quero viver. O tempo todo, cara, tu tá vivendo esse dilema. Entenda isso, aceite isso, porque é assim que a vida é. E aí, cara, tu vai ter que estar o tempo todo procurando superar limites, tendo que estudar quando não quer estudar, tendo que assistir revisão de exercício, porra, o saco, e tem que fazer. Pronto, mas a escolha é tua. Tu pode ir pro shopping tomar cachaça ou pode ficar aqui assistindo aula de Billy Paul Jones. Pronto, e aí? Todo dia é o mesmo dilema. Acordo cedo ou acordo tarde? Vou assistir aula ou não vou? Vou para a praia ou vou falar pronto? Todo dia, bicho, é assim. E aí, tu vai ter que decidir. Um gato não se preocupa com isso, um cachorro também não. Ninguém na natureza se preocupa com isso. Ninguém. Só você. Então, a decisão é sua, tá? Beleza? E aí, as presas mais eficientes sobrevivem, o resto morre. Os predadores mais eficientes sobrevivem, o resto morre. Pronto. E aí eles vão coevoluindo juntos. Pronto. Show de bola. Entendido aí? Jean-Baptiste Lamarck acreditava que os organismos mais simples se transformariam por meio de recombinação dos genes em organismos mais complexos. Isso aqui, bicho, tá falso até as tampas. Tá? Jean-Baptiste Lamarck nunca diria isso. Percebeu? Não existia esse tipo de conhecimento na época dele, recombinação de genes, isso não tinha. Isso é linguagem mais para Gregor Mendel. Tá? Mendel nem nascido era nessa época aí, de Jean-Baptiste Lamarck. Aí vamos lá. Gregor Mendel postulou a lei da segregação, que descreve que a evolução é contínua e gradual, e as espécies evoluem por meio de especiações e mutações. Falso. Ok? Tá certo? Nada a ver. O cara não falou isso aí. Tá? Lei da segregação. O que é a lei da segregação de Mendel? Ela diz lei da segregação. Pronto. O que é essa lei da segregação de Mendel aí, Billy Paul? Ela diz, ela fala, ela comenta. Lei da segregação. Os alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Pronto. Isso aí é lei da segregação. Ainda tem outra. Lei da segregação independente, né? Lei da segregação independente. Lei da segregação independente. Ó, os alelos separam-se independentemente uns dos outros nas próximas gerações. Ó, lei da segregação independente. É isso aí. Então, isso aqui é a base, Ave Maria, é a base da genética toda. É isso aí. Tá? Os genes, cromossomos separam-se e como separam-se? Independentemente uns dos outros. Claro,
Tem restrição para a lei da segregação independente? Tem restrição, mas na maioria dos casos funciona assim. De acordo com a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin, as variações favoráveis tendem a se manter ao longo das gerações e as desfavoráveis tendem a ser eliminadas. Isso, verdadeiro. Ok? Variações favoráveis são selecionadas positivamente, e as variações desfavoráveis são eliminadas, né, desseleção, tá? Porque elas não geram adaptação. Então é verdadeira essa ideia aí de sobrevivência do mais apto, sobrevivência do melhor adaptado, né? Isso me fez lembrar de Cynthia Guedes. Quando eu falo nisso, eu me lembro de Cynthia Guedes. Cynthia Guedes era o seguinte, era uma morena de cerca de 1,80 m de altura, entendido? Uma garota assim de parar o trânsito, né? Aquele estilo mulherão, certo? Só andava toda enfeitada e maquiada, toda cheia de ferro, era brinco, corrente, pulseira, não sei o que e tal, toda cheia de ferro, tá? Mulherão. E ela trabalhava numa empresa, era gerente de uma empresa aqui, a Odontosystem, uma empresa na área de odontologia. E eu conheci Cynthia Guedes, a gente se conheceu numa palestra, ela me convidou então para fazer uns treinamentos para o pessoal da Odontosystem, e com isso a gente ficou muito amigo, né? A gente ficou muito amigo, eu e Cynthia Guedes. Tá? E o nível de intimidade da gente era show de bola, entendeu? Era uma amizade sincera, uma amizade franca, mas um nível bem legal. Então a gente conversava sobre tudo. Eu tirava onda com Cynthia, né? Olhava para ela quando ela chegava toda arrumada, eu dizia, cara, tu tá muito gostosona hoje. Aí ela olhava para mim e dizia assim, Billy, você não acha que eu sou muita areia pro seu caminhão, não? Eu digo, eu acho que sim. Eu vou ter que dar umas 6 viagens por aí. Então a gente não tinha besteira, tá? A gente tinha uma relação muito show de bola. Hoje ela casou-se, foi embora para a Bahia, né, vive lá em Salvador, de vez em quando a gente bate papo por WhatsApp, gente finíssima. E aí, um dia, a gente vinha andando de carro pela BR, entendido? Ali nas imediações do Natal Shopping, tá? E aí passou um cara num carro, na época era um Ford Fusion. Ford Fusion hoje ninguém nem fala mais nele, mas houve uma época que a propaganda da Ford em cima desse carro era fenomenal. E aí eu dizendo para ela que ela era formada em marketing, né? Aí eu disse para ela assim, Cíntia, cara, olha só que coisa legal, tá vendo esse carro que passou? Aí ela disse, estou. Eu dou o maior valor à propaganda desse carro. Eu disse, por quê, Billy? Porque olha só o slogan que os caras botaram. Quem merece, ou quem dirige, fez por merecer. Cara, tem tudo a ver com a evolução isso aí, tudo a ver. Quem dirige fez por merecer. Pô, cara, eu digo, sim, eu acho fantástico essa frase. Aí eu conversei com ela sobre essa frase, tá? Olha só, bicho, quem dirige fez por merecer. Então, se você não fez por merecer, não vai dirigir um carro daquele, você vai dirigir Fiat Uno. Percebido ou não, tá? Então, aquele carro ali foi feito para o melhor adaptado, para o mais bem-sucedido profissionalmente, para o cara que conseguiu o melhor sucesso financeiro. Não é para qualquer um. Você tem que ter essas características para dirigir aquele carro. Olha só que comparativo evolutivo fenomenal, né? Aí eu perguntei para a Cíntia, disse para ela, Cíntia, mulher tem realmente esse negócio com o carro, né? Que a galera diz, não sei o quê, papapá, papapá, a gente na brincadeira lá conversando. Aí ela disse, Billy, pô, tem não. Não é isso não. Não tem nada a ver essa relação não. Eu digo, e o que é então, Cíntia? Aí ela disse assim, o problema, Billy Paul, é que não é qualquer um que dirige aquele carro. Pronto, já disse tudo. Não é qualquer um. Tá certo? Então, o que acontece? Os indivíduos que conseguem maiores destaques de sucesso, eu estou falando aqui de sucesso material mesmo, eu estou falando aqui de sucesso financeiro mesmo, eu estou falando disso mesmo. Então, se você observar as pessoas que são muito bem sucedidas, né, profissionalmente, financeiramente, status, sei lá o quê, se você for parar para analisar essas pessoas, você vai ver que ela possui características que a maioria dos pobres mortais não tem. Então, por isso que ela conseguiu o maior destaque. Entendido? Então, isso tem a ver também com a evolução. É preciso ter certas características de dons e talentos
para que você alcance determinados resultados. Agora, existe uma variável aí diferencial. Você pode até não ter certas características de dons e talentos que são necessárias àquilo que você quer, mas você tem o atributo de poder escolher desenvolver. Tá? Como genética tem muito a ver com o meio ambiente, para produzir o fenótipo, então se você se esforçar para tornar, ok, você mais apto àquela situação, pelo menos a nível de desenvolvimento de pessoa, funciona muito bem. Tá? Então, junto uma coisa com a outra, você pode aumentar a intensidade dessas características. Mas o que é que essas pessoas têm que eu não tenho, né, para que eu possa desenvolver as habilidades? Entendido? Embora eu defendo que o componente genético ele impera. Quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas na faculdade, teve confusão lá nas aulas, tá? Porque certas coisas que eu dizia, os caras não defendem, o pessoal da administração não defende. Entendido? Que eu acho que tem certos componentes natos no indivíduo aí. Mas tudo bem. Voltando aqui para a questão, segundo a lei de transmissão de caracteres adquiridos proposta por Jean-Baptiste Lamarck, as modificações que ocorrem no organismos resultantes do uso ou do desuso são transmitidos aos descendentes. Tá? Resultantes do uso ou do desuso, exatamente. Tá certo isso aí. Aí a ideia de Lamarck, né? Ele está falando segundo lei de transmissão de caracteres adquiridos por Lamarck, é isso mesmo. Ele diz que os caracteres adquiridos transmitem-se à descendência. Então, Arnold Schwarzenegger, que treinou 33 anos na Academia Old Deans, Los Angeles, para adquirir uma massa muscular avantajada e ser Mister Universo 7 vezes, tá? Estando Lamarck correto, os filhos de Arnold Schwarzenegger já nasceram tudo fortinho. Bom, então, essa é a ideia aí, e tal não aconteceu, né? Gregor Mendel criou o conceito de geração espontânea, em que os organismos vivos surgiam da matéria em decomposição, falso. Tá? Gregor Mendel, ele não desenvolveu isso aí. Gregor Mendel foi lei da herança. Geração espontânea ou abiogênese, entendeu? O que é que ela dizia? A vida surgiu da matéria bruta, através de uma força vital. Pronto. Então, era isso aqui que o pessoal da abiogênese defendia. Defendia que na natureza existia uma força vital capaz de transformar a matéria bruta em seres vivos. Quem primeiro surgiu com essa ideia, Billy Paul? Aristóteles. Isto. Aristóteles viu pequenos peixes nadando no fundo do rio e ele pensou, então, que os peixes evoluíam a partir do lodo do rio, por geração espontânea, porque na atmosfera, na natureza, existia uma força vital capaz de transformar a matéria bruta em seres vivos. Teoria que teve muitos defensores, como Van Helmont, como John Needham, entendeu? Foram os caras que defenderam essa ideia aí, que depois constatou-se que não era verdade. Percebido? Beleza? Pronto. Questão 2, já mudamos de assunto agora. Vamos partir para informações de citologia, biologia molecular. E a primeira é essa aí, ó. Um RNA transportador transporta sempre um determinado aminoácido. Esse aminoácido, porém, pode ser transportado por vários RNAs transportadores. Ok? Verdade ou não? Verdade. É verdadeiro isso aí. Ok? Um RNA transportador sempre vai transportar um determinado aminoácido. Depende do anticódon, da trinca, da sequência de bases que estejam aderidos à sua estrutura de ácido nucleico. Se ele tiver um anticódon adenina, 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 pronto, o aminoácido será fenilalanina. Se ele tiver outro, será outro. Agora, sabe-se o seguinte, né? Que o quê? Ó, quantos códons que codificam o DNA tem? Eu tenho 64 códons. Ok? 60 codifica aminoácido, tá? E 4 pontuação, que são aqueles códons que identificam para o ribossomo aonde a proteína está começando, né? O códon inicial, que é o códon A ou G, sempre,
tá? E 60 codificando, e 3 são os códons de parada, códons de stop. 60 codifica aminoácidos. Ora, quantos aminoácidos eu tenho na natureza? Só 20. Então, é lógico que eu vou ter um aminoácido que é codificado, por exemplo, por 3 códons. Então, um códon é um aminoácido, mas eu posso ter um aminoácido codificado por mais de um códon. Próximo item, osmose. A osmose é a passagem de solvente do meio mais concentrado em solvente para o meio menos concentrado em solvente. Exatamente. Quando você pensa em osmose, osmose sempre é o quê? Movimentação do solvente. Tá? O solvente se movimenta. O solvente se movimenta. Entendido? Na osmose. Assim como na difusão. Difusão é o quê? É só você raciocinar assim. Difusão igual a movimentação do soluto. Osmose, movimentação do solvente. Difusão, movimentação do soluto. Belezinha? Funciona assim. E o solvente, na osmose, se movimenta como? Se movimenta, é verdadeira, afirmativa. Tá? Eu sei que tem aluno do outro lado que vai dizer, Billy Paul, não entendi. Tá certo. Aí eu pergunto assim, por que você não entendeu? Ele vai dizer para mim a resposta dele. Billy Paul, eu aprendi que na osmose, a água se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Está correto. Entendido? Ou seja, ela se movimenta do meio hipotônico para o meio hipertônico. Está correto. Ou seja, do meio onde a quantidade de solvente é maior para o meio onde a quantidade de solvente é menor. Os dois conceitos são verdade. O que está mudando aqui é o referencial. Num dos conceitos, o referencial é o solvente, esse conceito que foi expresso aqui na questão. O outro conceito, o referencial, é o soluto. Se o referencial é o soluto, é do menos concentrado em soluto para mais concentrado em soluto. Se o referencial é o solvente, mais concentrado em solvente para menos concentrado em solvente. Os dois conceitos são válidos, beleza? Proteínas de exportação são produzidas a nível de ergastoplasma, verdadeiro. Ok? Tudo bem. Quem é que responde pela produção de proteínas? Ribossomos. Ribossomos faz o quê? Produção de proteínas. Certo? Beleza? De duas maneiras. O polissomo pode ser encontrado na célula na forma de polissomos. O que são polissomos? Ribossomos aderidos a um filamento de RNA mensageiro. Pronto, é isso aí o que é um polissomo. Polissomo é esse cara aí. O que esse cara faz? Síntese de proteínas de uso celular. Pronto. As proteínas sintetizadas pelos polissomos, são proteínas de uso da célula. Os polissomos são encontrados livres no citoplasma celular. E ali eles recebem RNAs provenientes do núcleo para fazer a tradução. As proteínas, então, traduzidas pelo sistema polissômico serão utilizadas pela própria célula. Agora, quando você fala de ergastoplasma, né, também chamado de retículo endoplasmático rugoso, certo? Esse cara aí, tá? Ele tem nas suas membranas ribossomos aderidos, né? Ribossomos. Olha lá, ele tem ribossomos aderidos às suas membranas. Ó. Ok? Aí, RNAs que saem do núcleo, que entram no lúmen do retículo endoplasmático rugoso, se associa a esses ribossomos, produzindo proteínas. Só que agora, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a produção, né, a ficar igualzinho, síntese de proteínas de uso fora da célula, né, chamado de proteínas de exportação. O que é que acontece aí? Essas proteínas sintetizadas no ergastoplasma, proteínas ou enzimas, são enviadas para o complexo golgiense, né, para o Golgi,
tá? São enviadas para o Golgi pela face cis. O Golgi, né, capta pela face cis, empacota, processa e endereça pela face trans. Elimina as vesículas pela face trans, que serão, na maioria dos casos, exocitadas para fora da estrutura celular. É assim que funciona a sistemática, entendido? Mas polissomos, né, quando se fala em síntese de proteína, sintetiza proteína de uso celular. Ergastoplasma sintetiza proteína de uso fora da célula. Os lisossomos participam do processo de recuperação de ATP. Isso não existe, tá? Quem trabalha com recuperação de ATP é mitocôndria. Ok? Mitocôndria. Pronto. Mitocôndria é quem faz essa atividade aí de recuperação de ATP. Lisossomos é o quê? Lisossomo é digestão intracelular. Deixa eu ver qual é a colocação aqui. Produção viral usa ergastoplasma? Usa sim, meu caro Boanerges. Tá? Muitos dos códigos genéticos deles são utilizados no ergastoplasma e muitos também são a nível de polissomo, porque a síntese é feita dentro da célula. A célula, na verdade, quando se trata de partícula viral, entendeu, meu querido? Ele não sabe se aquela proteína lá do RNA viral, se é proteína de fora ou de dentro. É uma proteína desconhecida, não é uma proteína comum ao organismo, tá, que está sendo parasitado pelo vírus. Então, os polissomos sintetizam também muito dessas proteínas. Eu acho que principalmente os polissomos, porque se forma tudo dentro da célula. E depois é que o vírus inteiro agora provoca a lise celular e é expulso para fora da estrutura celular, tá? É isso mesmo, é pelos polissomos. Ele não vai passar pelo retículo endoplasmático rugoso, não, para ser empacotado via Golgi. Não, isso aí não vai, com certeza não vai acontecer lá. Certo? Beleza? Beleza. Ok? Então, voltando aqui. Lisossomo, cara, recuperação da ATP, não. Recuperação da ATP é coisa de mitocôndria. Lisossomos, quando a gente fala de lisossomos é digestão intracelular. E aí, vale a pena o comentário aqui para você anotar, o comentário show que você não pode de jeito nenhum esquecer quando pensar em lisossomo. Lisossomo e peroxissomo são duas organelazinhas, cara, que você tem que estudar bem. Vem caindo muito isso aí a nível de prova. Por quê? Porque eu tenho os lisossomos e as doenças lisossômicas, que cai bastante. Eu tenho os peroxissomos e as doenças de peroxissomos, as gliosidases. Pronto, eu preciso ver isso aí, tá? Eu tenho isso já gravado lá no canal, completo, para você rever. Rever é importante. Repetição é importante. Precisa repetir? Repita. Reveja novamente. Assista novamente. Quantas vezes forem necessário. Tá? O cérebro ele aprende. Uma das formas dele aprender é por repetição. Repetição é importante. Comentários sobre lisossomos é a respeito da digestão feita pelo lisossomo. A digestão ela pode ser o quê? Autofágica. Digestão autofágica, certo? É a digestão de quê? Estruturas da célula. Se o lisossomo ele digere qualquer coisa de origem celular, pega lá uma organela velha e digere e destrói essa organela para que ela seja substituída por uma organela nova. Beleza? Isso é digestão autofágica. É autofagia. Ela pode ser também heterofágica. Heterofagia. Ok? Componentes extracelular. Componentes extracelulares. Pronto. Veio de fora da célula. Então, ele vai digerir, ele forma um vacúolo digestivo e digere, mas o que ele está digerindo veio do meio extracelular. Então, é digestão do tipo heterofágica. Tá? Billy Paul, como é que esses componentes extracelulares chegam dentro da célula? Porque a célula fez fagocitose, que é englobamento de partícula sólida,
ou porque fez pinocitose. Englobamento de partícula sólida, diluída em líquido. Detalhe importante sobre a pinocitose. Entendido? Ele está englobando partícula sólida também, mas ela está diluída em líquido. Tá certo? Então eu chamo isso de quê? De pinocitose. Aí é o que? Digestão heterofágica. O lisossomo também está relacionado com autólise. Autólise é o quê? Digestão da própria célula. Digestão da própria célula. Tá? Autólise, digestão da própria célula. Tá certo? E tem também a apoptose, que é o suicídio celular. Ok? Suicídio celular. Belezinha? Certo? Lembrando, importante, a autofagia é um processo renovador para a estrutura celular. Ok? É um processo rejuvenescedor da estrutura celular. Certo? É um processo preservativo, ou que preserva a estrutura celular. Ok? Certo? A autólise não. A autólise ela é destrutiva para a célula. Por quê? Porque quando ocorre o processo de autólise, houve um problema. Ruptura do lisossomo. Por exemplo, lisossomo, a célula fagocita, partícula de sílica, partícula de amianto. Forma-se lá o vacúolo inicial fagossomo. Quando o lisossomo vai lá, essas partículas não são digeridas pelas enzimas lisossômicas, mas os cristais dessas partículas, né, o asbesto, no caso do amianto, partículas, cristais de sílica na silicose, então rompe os lisossomos e aí eu tenho autólise da célula, né, autodigestão da própria estrutura celular. E a apoptose é um processo regulado, né, é um processo que tem controle genético, dispara-se o mecanismo de apoptose. O mais importante deles, da apoptose, não é nem o lisossômico, e sim o mitocondrial. Tá? Assiste lá a aula sobre mitocôndria e apoptose celular, tá? Que fala sobre isso aí bem detalhadamente, beleza? Esses aqui são os detalhes importantes que você não pode esquecer quando a gente fala em lisossomo. Tá certo? Beleza? Questão 3. Mitose e meiose são processos de divisão celular que ocorrem de forma distinta e têm resultados diversos. Guardam em comum uma série de eventos envolvendo principalmente modificações pelas quais passam os cromossomos. Na sequência de alternativas mostrada e que fazem referência a determinados momentos desses dois processos, assinado, né? Então vamos ver lá o que é que ele coloca aí a respeito de ali acima da questão 3. Faltou 3, professor. Faltou 3. Faltou 3. Não entendi. Ah, sim, faltou 3. Tem razão. Estou vexado, né? Isso. Na meiose ocorre o crossing over, que consiste na troca de segmentos entre cromátides irmãs. Pronto, cara. Não confundir isso aí. Ó, cromátides irmãs, tá? Cromátides irmãs, entendido? Cromátides irmãs, certo? São as cromátides iguais do mesmo cromossomo quando duplicado. Ok? Um cromossomo duplicado, as duas cromátides que ele apresenta, exatamente por serem duplicadas, elas são iguais geneticamente, elas têm a mesma constituição gênica. Essas cromátides são chamadas de irmãs, uma é irmã da outra. Mas o crossing não acontece entre cromátides irmãs, ocorre entre cromátides homólogas. A alternativa aqui, ela está incorreta, tá? O crossing, ele vai ocorrer entre cromátides o quê? Homólogas. As cromátides homólogas, né? O que são as cromátides homólogas, Billy Paul? São as cromátides iguais dos cromossomos que formam par, não é?
Você tem 46 cromossomos nas suas células somáticas, são 23 pares de cromossomos, né? Um par de cromossomos, cada par de cromossomo, um é de origem paterna, o outro é de origem materna, eles formam um par de homólogos. Essas cromátides iguais aí entre homólogos, que está aqui as 4, são essas cromátides que fazem a troca, são essas cromátides que fazem o crose. Belezinha? Então, não é o crossover não acontece entre cromátides irmãs, acontece entre cromátides homólogos. Mas para você que é um aluno muito ciscador, que eu sei que você pode perguntar de lá para cá, dizer assim, Billy Paul, nunca? Aí eu vou ter que abrir uma exceção. Existe uma mutação genética estrutural entre cromossomos chamada de translocação. A translocação, tá, é uma mutação cromossômica estrutural. Vai lá no canal, assiste a aula de mutação cromossômica estrutural, mutação cromossômica numérica. Se você precisa assistir, vai lá, tá a aula completa lá sobre isso. Translocação. Cromossomos heterólogos diferentes trocam segmentos um com o outro. Tá? Chama-se translocação recíproca, quando eles trocam segmento um com o outro. Isso aí é um crose entre cromátides, tá? Não homólogas. Pode acontecer? Pode. Billy Paul, o crose é entre cromátides homólogas. Pode acontecer entre cromátides não homólogas somente nos casos de translocação. Tem um caso de translocação especial, é a translocação robertsoniana, onde ocorre a transferência de cromátides do cromossomo 14 para o cromossomo 21. Aí provoca um tipo de síndrome de Down, rara, aparece apenas em 5% da população, entendeu? Do mundo, esse tipo de síndrome, mas acontece por um caso de translocação. E o que ocorre numa translocação? Principalmente a translocação recíproca, Billy Paul. Então você tem uma troca de tamanhos iguais, de segmentos iguais, entre cromossomos que não são homólogos. Entendido? Você tem essa situação aí. Translocação recíproca. Belezinha? Pronto. Para você que é aluno assim, mais ciscador, né? Que pega aquela pergunta assim, nunca, e aí? Beleza? A meiose divide a metade o número de cromossomo de uma célula, a mitose duplica. Ora, meiose reduz a metade? Tá verdade, tá verdadeiro isso aí. A meiose realmente reduz a metade o número de cromossomos. Ok? Mas a mitose não duplica. A mitose mantém constante. Uma célula de 46 se divide em duas células também de 46. Tá certo? Na difusão facilitada através da membrana, ocorre a passagem de soluto com gasto de energia falso. Difusão facilitada não tem gasto de energia. Aí vale um comentáriozinho para a gente relembrar, tá certo? Qual é o comentáriozinho aí? O comentário aí que a gente pode jogar nessa questão, tá? Deixa eu tirar esse negrito daqui. Ok? Pronto. O comentáriozinho é válido. Deixa eu botar em vermelho. Billy Paul, tu é muito afrescalhado mesmo. Eu digo, rapaz, sou. Esse é um dos valores que eu defendo. Organização. Comentário sobre isto aqui, tá certo? Difusão. Amigo, difusão. Sempre que se falar em difusão, você já sabe. Difusão tem a ver com soluto. Essa difusão, ela pode ser simples. Ok? Movimentação do soluto determinada pelo gradiente de concentração. Ok? Ok? O2 por CO2. Eita. O2 por CO2 no processo de respiração. Beleza? É um exemplo clássico desse tipo de situação aí. Difusão simples. A difusão facilitada, ela é facilitada por quem? Pelas permeases. Bom, o que são as permeases? Proteínas que facilitam o transporte. Pronto. Elas estão presentes aonde? São proteínas transmembranas, né? Proteínas transmembranas, atravessam a membrana plasmática de um lado para outro e facilitam o transporte de certas substâncias. A situação mais clássica é com a glicose, que é transferida pela membrana através dessas proteínas aí. E você tem um tipo de difusão que é chamado de transporte ativo. Transporte ativo envolve o quê? Gasto de energia.
E quando a gente fala aqui desse gasto de energia, certo? Estamos falando de ATP. A energia aí é o ATP. Gasta ATP, tá? Esse transporte aí é pelas ATPases ou ATPases, que são as proteínas transmembranas de transporte ativo, que precisam de ATP para mudar as suas conformações espaciais para permitir a entrada ou a saída da substância contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. Na difusão, o soluto tende a se movimentar do meio de maior concentração para o meio de menor. Na difusão por transporte ativo, é do menor para o maior. Aí você tem a clássica bomba de sódio e potássio, você tem a clássica bomba de prótons, que é feita no lisossomo, para deixar o meio lisossômico interno ácido. Você tem a bomba de cálcio nas células musculares. São as 3 bombas importantes. A gente fala sobre elas, tá? No estudo lá de mitocôndria, que está lá no canal, a aula, a gente fala sobre isso, sobre essas bombas a nível de transporte ativo. Belezinha? Certo? Pronto. Vamos então para a questão número 3. Questão número 3, tá? Beleza, tem tempo ainda, mas está esgotando o tempo. Sobre mitose e meiose. Ora, entre o final de uma mitose e o início da seguinte, a célula passa pela intéfase, período em que se nutre, cresce e sintetiza substâncias. Verdadeiro. Tá? Na intéfase, a célula faz tudo isso. É na intéfase que a célula executa as suas funções. Entendido? Na intéfase. Então, nesse período aí, ela se nutre, ela produz substâncias, ela faz reserva energética, ela sintetiza tudo que ela foi feita para sintetizar. Então, a fase de intéfase é o período funcional, de vida funcional da estrutura celular. Quando ela decide assim, vou reproduzir, vou duplicar, mitose ou meiose, não. Aí é outra história. Na mitose ou na meiose, ela está se dividindo. Então, ela não está fazendo processos funcionais. Por exemplo, uma ilhota de Langerhans do tipo beta, que é uma célula produtora de insulina, que é responsável por regular a glicemia sanguínea, essa célula, essa ilhota de Langerhans, não vai produzir insulina estando em divisão celular, fazendo prófase, metáfase, anáfase ou telófase. Quando é que ela faz isso, executa essa função? Quando ela está na intéfase. A intéfase é o período funcional, tá, da célula. Na prófase da mitose, cada cromossomo já está duplicado e suas cromátides permanecem unidas pelo centrômero até o final da telófase, embora sofra um processo de espiralização independente. Ora, falso isso aqui, entendido? Falso, tá? Beleza? Na prófase, cada cromossomo já está duplicado? Está. Permanecem unidos pelo centrômero? Permanece. Até o final da telófase? Não. Ok? Unidos até meados da anáfase. Pronto. Quando chega lá na metade da divisão celular, lá na metade do tempo da anáfase, aí os centrômeros se rompem e separam os cromossomos irmãos. Né? Estamos falando de mitose aqui, beleza? Nós somos irmãos. Aí as cromátides agora unifilamentares são arrastadas para polos opostos da célula. Isso ocorre na anáfase, lá pela metade lá da anáfase. Quando os cromossomos chegam aos polos opostos, aí já está acabando a anáfase e entrando em telófase. Ele já separou quando chega em telófase. Tá? E outra coisa, embora sofra um processo de espiralização independente, e pronto. A espiralização, já que ele tocou no assunto, espiralização atinge o máximo na metáfase. Tá? A condensação cromossômica que começa lá no finalzinho da G2, entra por toda a prófase, quando os cromossomos chegam na placa equatorial, já estão no máximo de sua condensação. A anáfase 1 da meiose e a anáfase da mitose são idênticas no tocante ao comportamento dos cromossomos, ou seja, esse é o período em que acontece a duplicação dos centrômeros e a separação das cromátides. Ora, anáfase 1, eu tenho o quê? Separação dos homólogos. Eu não tenho separação de cromátides irmãs. Isso aí é coisa para anáfase 2. Entendido? A 1 não.
Na anáfase 1 da meiose, as cromátides irmãs permanecem unidas pela região do centrômero, havendo tão somente a separação das cromátides homólogas. É isso aí. Né? Aqui está falso, esqueci de colocar. E aqui está verdadeiro. Beleza? Aí está certo. Aí é isso mesmo. A duplicação dos cromossomos homólogos na intérfase, compreendida entre as duas divisões da meiose, meiose 1 e meiose 2, é o mecanismo responsável pela manutenção do número de cromossomos da espécie. Não. Tá certo? Primeiro, não ocorre intérfase entre a meiose 1 e a meiose 2. Não. A meiose vale salientar, né? Entre a meiose 1 e a meiose 2, existe um pequeno intervalo. Ok? Esse intervalo, ele tem um nomezinho. Ele é chamado de intercinese. Pronto, é o nome que se dá a esse intervalozinho aí, que existe entre a meiose 1 e a meiose 2. Intercinese. E aí o processo de meiose prossegue. O processo de meiose continua a partir daí. Mas não tem intérfase lá. Tá? Uma espermatogônia humana, após sofrer as divisões de maturação, divisões meióticas, dá origem a 4 espermatócitos secundários. Não. Dá origem a 2 espermatócitos secundários. Não é isso? Olha lá. Eu tenho as células germinativas primordiais. Essas células se dividem, né? Células germinativas primordiais. Deixa eu ir lá para cima, para ficar melhor da gente ver isso. Pronto. Células germinativas primordiais. Pronto. Essas células germinativas primordiais se dividem por mitose, originando, né? Ó, vamos lá. Uma célula germinativa primordial, que são células diploides, são células 2Ns. Vai originar uma espermatogônia. Ok? Eu vou ter aí uma espermatogônia, que é uma célula diploide, uma célula 2N. Essa espermatogônia passa por uma fase de crescimento, originando um... Cadê? Tá aqui. Originando um espermatócito 1, ou espermatócito primário, que continua sendo uma célula 2N, uma célula diploide. Esse espermatócito primário, ele entra agora na divisão, na maturação. E aí vai originar 2 espermatócitos secundários. 2 espermatócitos secundários faz a segunda divisão da meiose, originando 2 espermátides. Melhor, não, 4, espermátides, né? Na segunda divisão, que são células N, né? O espermatócito 2 aqui, né? Ele também é célula de N cromossomo, tem um número de cromossomo reduzido à metade, porque fez meiose 1. Tá? Essas 4 espermátides aqui diferenciam em 4 espermatozoides. Como a pergunta dele foi com relação, olha lá, ao espermatócito secundário, eu vou ter 2 espermatócitos secundários, e não 4, como ele sugere aí. Não é isso mesmo que ele diz? Então fica falsa a alternativa, beleza? Na placa metafásica da mitose, os cromossomos se encontram enfileirados e aos pares. Falso. Ok? Certo? Placa metafásica da mitose, ela é simples. Você tem os cromossomos, os 46, enfileirados em fila indiana, um atrás do outro. Placa metafásica da meiose, ela é dupla. É aqui que você tem os cromossomos emparelhados, formando a placa equatorial. Por que eles estão emparelhados? Porque houve o pareamento dos homólogos lá, né, lá na prófase 1. Não é isso? Ok? No período de zigóteno. Então, é isso aí. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ainda não tem, jovem, mas
terá em breve. Daqui para você fazer Enem, pode ter certeza que vai ter aula sobre isso lá, sem dúvida nenhuma, certo? Na placa metafásica da meiose 1, os cromossomos se encontram enfileirados um atrás do outro. Na placa metafásica da meiose 1 está falso, porque a placa metafásica da meiose 1 ela é dupla, não é isso? A fase G1 do ciclo celular é o período durante o qual o DNA é duplicado. Não, tá certo? G1, olha lá, G1 caracteriza-se pelo quê? Síntese de substâncias e reserva de energia. Pronto. O que se busca na meiose 1, tá certo? É exatamente o quê? A célula sintetiza muita substância nessa fase aí, que é para substância está errado, que é para fazer reserva, se preparando para a divisão. Na fase S, aí sim, eu tenho duplicação do DNA, consequentemente o cromossomo duplica, e tenho também duplicação do centríolo na fase S. Na fase G2, tá? O que é que acontece de importante no G2? Checkpoint. Entendido? Checkpoint do G2. Duplicação do DNA aconteceu corretamente? Aconteceu. Não aconteceu? Não aconteceu. Apoptose celular. Eu tenho 3 checkpoints, não é isso? Um checkpoint em G1, um checkpoint em G2, para ver se está tudo ok. E o terceiro checkpoint é entre metáfase e anáfase, para ver se o fuso cromático se formou direitinho. Ok? Durante a prófase, os centríolos se distanciam, formando as fibras do fuso, verdadeiro. Durante a prófase, eu tenho o quê? A separação dos centríolos, que vão se colocar em polos opostos celulares. Na anáfase ocorre a citocinese? Não. A citocinese, que é a divisão do citoplasma, que separa as duas células filhas, isso vai acontecer, tá certo? Isso vai acontecer na telófase. É a última alteração que acontece na telófase da divisão. A desespiralização do cromossomo acontece na metáfase falso. Desespiralização, descondensação, isso é telófase. Na metáfase é onde os cromossomos atingem o máximo de condensação, o máximo de espiralização. É exatamente nessa fase aí que isso acontece. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Dá tempo ainda? Dá tempo sim. A questão 4, amiga, é uma questão super interessante. Entendido? Olha só. Analisa as imagens abaixo que mostram duas variedades de caranguejo. Você tem aqui um caranguejo comum e você tem esse caranguejo aqui que é conhecido como caranguejo wake. Se você olhar para um caranguejo guaiamum comum, você vai ver isso aqui. Se você olhar para um caranguejo wake, você vai ver isso aqui. O que tem de diferente aí, Billy Paul? Esse caranguejo aqui, ele lembra uma face humana. Ok? Tá vendo que ele lembra uma face humana? Pronto. Na cidade de Danoura, no Japão, encontra-se neste local caranguejos com marcas e recortes que se assemelham ao rosto de um samurai eike. Quando são coletados, esses caranguejos, os pescadores não os comem, mas os retornam ao mar, em respeito aos trágicos acontecimentos da Batalha de Danoura, evento marcante da região e que aconteceu no século XII. Mas como é que a cara de um samurai foi aparecer na carapaça de um caranguejo? Pronto. Seleção direcional, estabilizadora, disruptiva, sexual, seleção artificial. E aí, como explicar? Muito bem. Essa história ela é contada na Lenda dos Eikes, que eu vou contar para você essa história, tá certo? Funciona assim. Século XII, o Japão era governado por esse clã de guerreiros Eike. O imperador dos Eike era um menino de 7 anos, o nome dele era Toko. Quem tomava conta dele era sua avó, a senhora Amin. E há muito tempo eles eram detentores do trono imperial do Japão. Mas existia um outro clã de guerreiros que há muito tempo travavam uma guerra sangrenta com os Eike, que eram chamados o clã dos guerreiros Chenji. Os Chenji, eles diziam ter um direito ancestral ao trono imperial do Japão. Então eles brigavam com os Eikes o tempo todo para tomar o trono japonês. A batalha final entre os dois clãs aconteceram no mar interior do Japão no dia 24 de abril do ano de 1185.
Que lá em Danoura. E o que aconteceu? Os guerreiros Eikes, nessa guerra, eles foram sobrepujados em número e em estratégia. Perderam a guerra. E aqueles que sobreviveram atiraram-se ao mar e se afogaram. Sobraram apenas 43 Eikes, todas mulheres, que tiveram que vender flores e se prostituir para sobreviver. Certo? A senhora Amin, vó de Antoco, para evitar que ele fosse capturado pelos inimigos, fugiu com ele num barco. No meio do caminho, o menino perguntou: para onde você vai me levar? E ela disse: no fundo do oceano está o nosso palácio. Logo após, estavam os dois cobertos pelas ondas. O corpo de Antoco foi encontrado boiando na praia dias depois. As mulheres Eike pegaram o corpo, embalsamaram e construíram um templo, que chamaram de Templo de Acama, onde existe o mausoléu de Antoco, o menino de 7 anos que morreu afogado. Tá? Aí você diz assim, professor, o que é que tem a ver essa história aí com a evolução e com caranguejo? Pronto. É aí onde começa a ficar interessante. O tempo passou e um certo dia, os pescadores da região da batalha, que pescam caranguejos lá com redes, eles pegam os caranguejos, selecionam os melhores caranguejos, aquela coisa toda, e no meio encontraram um caranguejo. Digamos que naquela época eles encontraram um caranguejo que lembrava uma face humana. Essas linhas aqui, ó, que existem na carapaça do caranguejo, elas são herdadas, elas são definidas geneticamente. Vamos imaginar que esses genes aqui sofreram mutação casual e aí mudou o arranjo das linhas de modo que ficou parecido com o rosto. Os pescadores, quando viram isso, pensaram assim: rapaz, esses caras aqui, tá, são os guerreiros Eikes que vagam pelo fundo do mar na forma de caranguejo. Vamos comer esses caras não, vamos devolver. E começaram a devolver esses caranguejos ao mar. Presta atenção agora. Se você é um caranguejo comum e for pescado, você será comido por alguém. Mas se você for um caranguejo Eike, você será jogado de volta ao mar e poderá ter muitos caranguejinhos bebês iguais a você. 9 séculos depois, estamos no século 21, depois do século 12, 9 séculos depois, tu chega lá nas praias de Danoura, você não tem passeando por lá um caranguejo que tem impresso na carapaça uma face humana, mas que tem impresso na carapaça a face de um guerreiro samurai. E isso não tem nada a ver com a vontade dos crustáceos. A seleção foi imposta pelo exterior. Entendido? Chama-se seleção o quê? Artificial. A seleção que é imposta pelo homem. Entendido ou não? O homem diretamente contribuiu com isso. E o homem, ele exerce seleção artificial na natureza. Criação de gado envolve isso. A apicultura envolve isso. A agricultura envolve isso. O cara seleciona as melhores sementes para produzir os melhores vegetais, para ter os melhores frutos. Tá? Então, tudo isso são mecanismos seletivos. O homem, ele, desde que o mundo é mundo, que ele seleciona espécies que ele definiu que devem sobreviver e espécies que ele dá a mínima. Tá certo? Então, seleção que é artificial. Como é que pode ser a seleção? Ela pode ser direcional, que é a seleção de um dos tipos extremos que representa o caráter. Vamos supor que eu pego um meio de cultura, tá? Cheio de bactérias de pneumonia. Eu jogo uma dose X de antibiótico no meio da cultura. Todas as bactérias vão morrer, meu querido? Não. A maioria vai, mas algumas sobrevivem. Eu pego as que sobrevivem, coloco lá no outro meio de cultura, dobro a dose de antibiótico 1 semana depois que elas reproduzirem. Todas vão morrer? Não. Algumas vão sobrar. Pego, transfiro para outro meio de cultura, 1 semana depois que reproduzirem, uma dose 3 vezes de antibiótico. Faço isso por 100 semanas, 2 anos e 2 meses. Pronto, 2 anos depois eu tenho uma casta, uma cultura de bactérias resistente a uma dose de antibiótico 100 vezes a dose inicial. O antibiótico foi selecionado. Tirando o fator humano, tirando o bile da experiência e jogando isso na natureza, o uso indiscriminado de antibiótico da natureza selecionou ao longo do tempo, desde a década de 30, uma gama grande de bactérias resistentes. Como se chama isso? Seleção direcional. Por quê? Eu selecionei o extremo de um lado, desselecionei o extremo do outro. Selecionei as resistentes,
Desselecionei as sensíveis. Seleção direcional. A outra seleção é estabilizadora. Então, definindo aqui, seleção direcional. Seleção de um dos tipos extremos. Pronto, é isso aí. Seleção estabilizadora. Seleção da média do caráter. Altura na espécie humana tem indivíduo baixo, indivíduo médio e indivíduo alto. Qual o maior percentual de indivíduos? A estatura média. Então, é seleção estabilizadora. Seleção disruptiva, né? Seleção dos extremos. Os dois tipos extremos. Darwin estava nas Ilhas Galápagos e encontrou os tentilhões. Tentilhões de bico grande, longo e fino se alimentava. De bico curto e grosso não se alimentava também. Os dois extremos. Quem tinha bico médio e flexível não era adaptado à ilha, fugia, ia embora. Então a seleção é disruptiva. Os tipos extremos são selecionados e é desselecionado o caráter da média. E a seleção sexual, baseada na corte. Na reprodução sexuada, o macho corteja a fêmea para torná-la suscetível ao acasalamento. Né? O leão tem que provar para a leoa que é dono de muitas terras. O pavão abre aquele lecão de penas, fica balançando para a fêmea, dizendo, olha como eu sou bonito. O vagalume tem que piscar a bundinha, entendido? Olha só como eu pisco bem. Entendido? Então, isso são o quê? São atributos do macho, atributos de corte, para tornar a fêmea suscetível ao acasalamento. A fêmea seleciona o macho mediante esse comportamento de corte aí, estando correto. Então, é seleção sexual. O sapo vai para a beira da lagoa e fica lá, para atrair fêmeas para o acasalamento. Não é isso mesmo? Então, é seleção sexual. E a seleção artificial, a seleção que é imposta pelo homem. Beleza? Nosso tempo aqui está terminando, está acabando. Entendido? Certinho ou não? O que é que eu quero combinar com vocês? Que eu combinei com a turma da manhã. Continuar a lista a próxima semana. Continuar. Essa lista aqui, ela tem muita coisa legal para discutir. Deu para perceber, né? Que tem muita coisa para comentar, tem muita coisa para comentar, muita coisa para discutir. Então, eu quero continuar com ela a próxima semana. Belezinha? Combinado? Certo ou não? O que é que você me diz aí? Tá legal? Foi bom? Gostou? Combinado? Pronto. Então, está combinado. Sim, está combinado. A gente continua. É tanto que não me procure atrás de gabarito, não vai ter gabarito, porque a gente vai continuar, tá? Na próxima semana, tá certo? Beleza? Show, pessoal. Então, foi muito bom estar com vocês, tá? Até a próxima aula. Valeu. Tchau.